Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série História Judaica aqui do canal, em que hoje eu irei apresentar a vocês o novo material de estudos aqui do canal, que está mais especialmente vinculado com a série História Judaica, que é a nova apostila As Origens do Povo Judeu, que é um material de estudos e um complemento para todos aqueles que querem aprender mais a respeito da história do povo de Israel e do povo judeu de uma forma geral, e que serve também como um complemento para as demais séries aqui do canal, e não apenas para a nossa série História Judaica, que ainda está apenas em seus inícios, mas que também é um material que complementa a série, por exemplo, Arqueologia na História, a série Conhecimento Judaico, Sábios Rabínicos, e também a série História do Cristianismo. Isto porque a apostila, esta apostila que eu desenvolvi, que apenas cabe salientar de início que ela tem também um texto original, bem como toda a arte gráfica dela, ela é inteiramente original, então não se encontra procurando em outros arquivos de internet. Ela é uma apostila que aborda, então desenvolvi ela abordando cerca de mais ou menos 1500 anos de história, que vai desde os inícios, as origens então do povo de Israel, que nós estudamos algumas características, por exemplo, na série Arqueologia na História, com a Estela de Meir Neftah, então que aborda desde este início do povo de Israel, com esses outros fragmentos de arqueologia que eu também acrescentei na apostila, e que vai até os inícios do desenvolvimento do judaísmo rabínico, que se dá então ali, por exemplo, após a queda do Templo de Jerusalém nos anos 70, também depois com a revolta de Bar Kokhba, e também todos estes processos históricos até o momento que nós estamos adentrando no período da Idade Média. Então a apostila ela aborda até por volta do século V da Era Comum. Aqui apenas como um pequeno adendo que Idade Média normalmente se referimos mais especificamente àquilo que aconteceu na Europa, porque não significa que o restante do mundo estava propriamente num período da Idade Média, mas é conveniente então se referir mais especialmente após a queda do Império Romano do Ocidente, nos referirmos de que nós estamos no período então adentrando a Idade Média, e é este o período final então que a apostila aborda, então cerca de mais ou menos 1500 anos de história. E ela ajuda também, por exemplo, outras séries, como é o caso da série História do Cristianismo. Isto porque eu tive o cuidado também de colocar ali, para a nossa compreensão na apostila, toda a questão do pano de fundo social, cultural e histórico daquilo que acontecia na Judéia no período, nas décadas finais, então, do Segundo Templo, com Herodes o Grande, bem como também os governos que vieram posteriores, com seus 3 filhos, também os governadores romanos, que é algo muito importante para nós compreendermos melhor também a respeito do nascimento do cristianismo. Mas então, como conteúdo, o que a apostila As Origens do Povo Judeu tem, ela, primeiro de tudo, o que eu desenvolvi ali no conteúdo desta apostila é a respeito dos métodos históricos de pesquisa. Então nós vamos compreender como que os historiadores fazem para pesquisar com relação a este período da história que é tão antigo, o período da antiguidade, já há muito mais de 2000 anos de história atrás. Como que então é feito os métodos de estudo e também como que os historiadores, por exemplo, encaram aquilo que nós estamos de frente, então, como a Bíblia hebraica como uma fonte histórica também para esta pesquisa, que é algo importante também de se ter uma ciência quando se vai fazer uma pesquisa histórica de viés acadêmico. Além então desta pesquisa histórica, também o que se encontra é toda a questão da história que se desenvolveu posteriormente. Então eu abordo ali a respeito do período da monarquia, também coloco a respeito daquelas que são os principais artefatos arqueológicos deste período da antiguidade, que até mesmo nós não estudamos ainda sobre muitos desses artefatos aqui na série Arqueologia na História. Também o que aborda posteriormente é a respeito do exílio na Babilônia, a restauração do povo judeu após então o período persa, que vem com Ciro, por exemplo, como que se deu os desenvolvimentos no período helenístico, sobre a revolta dos Macabeus, além da revolta dos Macabeus também depois, com a conquista de Pompeu, o governo de Herodes, os governos posteriores. Então é toda uma gama de questões históricas muito importantes que ajudam a compreender de forma geral não apenas a história judaica, de uma forma geral a história judaica na antiguidade, mas também que ajudará a muitos outros conteúdos que eu ainda irei abordar com vocês aqui nas demais séries do canal. Então, esta apostila ao todo, ela contém pouco mais de 60 páginas, de muitos e muitos conteúdos históricos
que eu desenvolvi de forma original aqui, para que todos possam ter mais conhecimentos ainda e mais ainda talvez paixão pelos estudos da história, que são realmente algo muito interessantes de serem compreendidos. E esta apostila então, As Origens do Povo Judeu, ela se encontra disponível também da mesma forma que a apostila anterior, a apostila do curso de Hebraico Fácil aqui do canal da série Hebraico Fácil. Se encontra então em duas versões, a versão que é digital, em PDF, para aqueles que quiserem, e também a versão impressa. A versão impressa da apostila vocês podem encontrar então, para aqueles que quiserem adquirir, ali na lojinha do professor, que está o link aqui na descrição do vídeo, e também eu coloquei o link ali afixado na barra de comentários, ali na aba então, de comentários que nós temos logo ali embaixo, então, na descrição dos vídeos. Ali também está o link para aqueles que querem adquirir a apostila impressa através da lojinha do professor. E para aqueles que quiserem, então, a apostila em formato digital, PDF, para poder fazer a leitura no computador, ou então diretamente no celular, ou então também imprimir a apostila em sua casa, ela é algo que é exclusivo daqueles que são os apoiadores aqui do canal. Então até algumas pessoas perguntaram da outra vez se teria como comprar a apostila em PDF, mas ela não é um material que está propriamente à venda. Ela é um bônus para aqueles que ajudam aqui o canal. Então, para aqueles que acessarem ali a plataforma do Apoia-se, vão observar que nós temos então ali dividido em várias categorias de apoio. Cada um dos apoiadores que então se encaixam em uma categoria, a partir de um determinado tempo, ganham direito a escolher uma apostila digital. Então, por exemplo, se é um apoiador da última categoria, pode escolher uma apostila a cada mês. Então, cada mês que é lançado, pode escolher uma apostila digital de sua preferência. Outros apoiadores ganham, por exemplo, a cada 2 meses uma apostila, a cada 4 meses, a cada 6 meses, e assim eles podem ir escolhendo qual é a apostila que quiser. Então, muitos dos apoiadores aqui do canal já têm em suas mãos a apostila Hebraico Fácil, por exemplo. E ainda outros irão também receber agora a nova apostila As Origens do Povo Judeu. E também elas são enviadas sempre por e-mail. Então, alguns também perguntaram como é que fariam para adquirir. Eu envio pelo e-mail que se encontra ali cadastrado na plataforma do Apoia-se. E até mesmo é por isso que é importante o Apoia-se, por conta de eu ter esse controle a respeito daqueles que estão podendo então ajudar aqui o canal, o que nada mais justo também para todas essas pessoas que confiam no trabalho e podem ajudar de alguma forma, receberem materiais extras que ajudam com os seus próprios estudos também. Então é uma apostila que eu desenvolvi realmente com bastante apreço, pensando em todos vocês, para terem uma forma a mais de aprender a respeito de história. E também aqui, apenas como um adendo final no vídeo, antes de finalizar então, apenas quero mencionar de que a próxima apostila que será desenvolvida serão ainda outras, provavelmente relacionadas à história do cristianismo. Tem um outro texto que eu estou quase finalizando o seu desenvolvimento, que é o Nascimento do Cristianismo. Então eu vou comentar a respeito de todas as perspectivas históricas sobre as origens do cristianismo, e também ainda uma outra que eu já comecei a desenvolver o texto também, que nós estamos estudando na série História do Cristianismo, que é com relação à origem dos evangelhos, que também é uma apostila que eu acredito que vai ser muito importante para aqueles que querem se aprofundar mais a respeito dos conhecimentos, não apenas da história do cristianismo de forma geral, mas também dos conhecimentos com relação à compreensão dos textos e dos livros que fazem parte do Novo Testamento, que essa é a herança do cristianismo então que nós temos. No entanto, estas apostilas, como eu observei de que eu demoro muito mais tempo do que eu pretendia para poder finalizar, porque tem que escrever muito texto também, toda a arte gráfica como sou eu que faço, tudo isso para não correr o risco, por exemplo, de entrar em questão de direitos autorais. Então, como é um produto que é, por exemplo, vendido, não posso simplesmente pegar qualquer imagem da internet e encaixar ali. Eu tenho que fazer todo um texto diferente e também toda uma imagem, uma arte gráfica que seja original, minha mesmo, para todos vocês. Então isso tudo leva um certo tempo até ser concluído. Por exemplo, essa última apostila, As Origens do Povo Judeu, eu levei quase 1 mês para concluir toda a parte do texto, bem como toda a parte gráfica. Então, como vai provavelmente levar ainda mais um bom tempo até eu conseguir terminar todas essas, mesmo pegando e trabalhando nelas diariamente, vai ser algo que eu vou fazendo aos poucos. Então, provavelmente, essas outras 2 apostilas eu irei lançar mais provavelmente ao final do ano. Mas muito em breve elas vão chegando aí também para aqueles que são os estudantes apoiadores do canal e também no seu formato impresso ali na lojinha do professor.
E agora também está na hora de eu me dedicar mais a produzir conteúdos aqui no canal, porque afinal eu nem lembro exatamente quando foi a última vez que eu produzi conteúdo realmente aqui no canal. Foi há 84 anos. Então agora é o momento de eu, além de me concentrar na apostila, que eu vou estar produzindo elas gradativamente, eu também vou estar fazendo mais conteúdos aqui nesse mês de agosto, que ainda tem muitas coisas para abordar com todos vocês, que também são amantes de um conhecimento histórico que seja de fato um conhecimento mais próximo daquilo que é a ideia de um conhecimento acadêmico, uma pesquisa acadêmica neste contexto. Com isso, eu agradeço muito a todos os que acompanharam a mais esse vídeo, lembrando que os links estão na descrição do vídeo, bem como fixados aqui embaixo ali na parte de comentários, e nos vemos muito em breve no nosso próximo vídeo aqui do canal. Vou ficando por aqui e até a próxima!